Evangelhos apócrifos. Imagine, por um momento, que você encontrou um livro antigo, perdido em meio a outros documentos esquecidos pelo tempo. Ao abri-lo, você descobre histórias de Jesus que jamais ouviu antes. Relatos de sua infância, ensinamentos ocultos e até conversas misteriosas com figuras pouco conhecidas. Esses são os evangelhos apócrifos, textos que foram excluídos da Bíblia, mas que ainda hoje intrigam estudiosos e levantam muitas perguntas. O que esses textos dizem? Por que foram rejeitados? E qual o impacto dessas histórias no cristianismo? Os evangelhos apócrifos são um conjunto de escritos que tratam da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas que não foram incluídos no cânon bíblico oficial. A palavra apócrifo significa oculto ou escondido, e esses evangelhos muitas vezes oferecem versões alternativas dos acontecimentos descritos nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas por que esses textos foram excluídos? Quem decidiu quais escritos deveriam ser aceitos como inspirados por Deus e quais deveriam ser deixados de lado? A resposta está em uma série de decisões tomadas pelos líderes da Igreja primitiva durante os primeiros séculos do cristianismo, onde a ortodoxia e o controle da narrativa da fé estavam em jogo. O contexto histórico dos evangelhos apócrifos. No início do cristianismo, havia uma variedade de textos circulando entre as comunidades cristãs. Cada região, cada grupo, tinha suas próprias tradições e histórias sobre Jesus. Havia textos que falavam sobre sua infância, seus milagres e até sobre seus últimos dias com detalhes não encontrados nos evangelhos que conhecemos. Mas, com o passar do tempo, à medida que a igreja crescia e a doutrina precisava de unidade, uma questão crucial surgiu: quais textos eram verdadeiramente inspirados por Deus? Concílios como o de Nicéia e o de Cartago foram organizados para resolver essas questões, e entre as decisões tomadas estava a formação de um cânon oficial e a lista dos livros que fariam parte do Novo Testamento. E muitos dos textos apócrifos não atendiam aos critérios estabelecidos para inclusão. Critérios para a exclusão dos apócrifos. Você deve estar se perguntando: quais critérios foram usados para decidir quais evangelhos fariam parte da Bíblia? Alguns dos critérios eram a apostolicidade, ou seja, se o texto foi escrito ou estava diretamente relacionado aos apóstolos de Jesus, a ortodoxia, ou seja, se o texto estava de acordo com a doutrina cristã dominante, e o uso litúrgico, ou seja, se o texto era amplamente aceito e utilizado nas celebrações das comunidades cristãs. Muitos dos evangelhos apócrifos foram considerados problemáticos. Alguns ofereciam doutrinas ou histórias que iam contra o que a igreja já havia estabelecido como verdade. Outros continham elementos místicos ou gnósticos, uma vertente do cristianismo que enfatizava o conhecimento secreto para alcançar a salvação. Exemplos de evangelhos apócrifos. Existem dezenas de evangelhos apócrifos conhecidos, cada um com suas próprias peculiaridades e histórias únicas. Vamos começar com um dos mais famosos, o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, muitos dos quais são semelhantes aos que você encontra nos evangelhos canônicos. No entanto, este evangelho não se concentra na narrativa dos eventos da vida de Jesus, mas em suas palavras e ensinamentos, muitas vezes de maneira enigmática. A mensagem central parece ser de que o conhecimento secreto leva à salvação, uma ideia que ressoava com os primeiros cristãos gnósticos. Outro texto que gerou grande controvérsia é o Evangelho de Judas. Sim, o próprio Judas, aquele que traiu Jesus. Nesse texto, Judas é retratado não como o vilão da história, mas como o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que recebeu um conhecimento especial e agiu sob as ordens de seu mestre ao entregá-lo às autoridades. Textos como o Evangelho de Judas e o Evangelho de Tomé oferecem uma visão completamente diferente da figura de Jesus e de seus seguidores, e é justamente por isso que foram rejeitados. Eles apresentavam doutrinas que a Igreja considerava perigosas para a fé cristã. O impacto dos apócrifos na história. Apesar de terem sido rejeitados pela Igreja oficial, muitos desses textos apócrifos sobreviveram ao longo dos séculos. Enterrados em cavernas ou preservados por pequenos grupos de cristãos dissidentes, esses textos foram redescobertos por arqueólogos e estudiosos apenas no século XX.
Um dos maiores achados foi em Nag Hammadi, no Egito, onde uma série de textos gnósticos, incluindo o Evangelho de Tomé, foi encontrada. Esses textos desafiam a visão tradicional do cristianismo e levantam questões profundas sobre como a fé foi moldada e controlada ao longo dos séculos. E, embora não façam parte da Bíblia que conhecemos, os evangelhos apócrifos continuam a fascinar estudiosos e curiosos em busca de respostas sobre os primeiros anos do cristianismo. A importância de entender os evangelhos apócrifos. Estudar os evangelhos apócrifos é mais do que uma viagem ao passado. É um convite para refletir sobre as múltiplas vozes e narrativas que existiram nos primeiros séculos da nossa fé. Esses textos nos mostram que o cristianismo não era monolítico, mas uma fé em construção, repleta de debates, dúvidas e diferentes interpretações da mensagem de Jesus. E, no fundo, esses textos nos lembram que a história da fé é muito mais complexa do que imaginamos. É feita de escolhas, de exclusões e de perguntas que continuam a ressoar até hoje. O que foi perdido nesses textos? Que lições poderíamos aprender se eles tivessem sido incluídos? Os evangelhos apócrifos são, sem dúvida, uma parte fascinante da história cristã. Eles nos oferecem uma visão alternativa da vida de Jesus e de seus seguidores, além de nos desafiar a repensar o que conhecemos como verdade.